Boa noite a todos. Antes da gente começar, eu gostaria de ler uma mensagem do Benedito, que ele passou hoje, às 3 horas da tarde, mais ou menos. Chama Momentos de Pacificação. Ele é uma mensagem que ele nos traz para o momento que nós estamos passando no nosso país. Então eu gostaria de ler a mensagem e ela vai de encontro depois com o Evangelho, que é atire a primeira pedra quem não tiver pecados. Momentos de pacificação. A pacificação e a mansuetude são instrumentos preciosos contra a ignorância e o mal. A sabedoria, filha do silêncio, da observância, oração e meditação, derrubam barreiras que parecem intransponíveis. Engana-se aqueles que confundem o silêncio e pacificação com fraqueza e omissão. Porém, o seu poder é incontestável. É uma ferramenta poderosa, precisa e avassaladora. O sediente não é mudo. O pacificador não é passivo ou subjugado. Usa assim a seu favor a força do argumento que respeita, exemplifica e que dá a oportunidade de educar o opressor através do amor. Os pacificadores e mansos de coração são exímios estrategistas pacienciosos, sabem chegar em seus resultados sem criar traumas e inimigos, e principalmente sem se desgastarem emocionalmente e fisicamente. Já o falante agitador se perde na retórica da sua vaga oratória e das muitas promessas e poucas ações. Aos corações aflitos e desanimados, que se encontram de luto e desamparados, é necessário compreender que antes de ser uma crise política e financeira, ela é moral. Somos seres que vivemos em sociedade e, como tal, refletimos. Perdão, gente, perdi. Achei. Somos seres que vivemos em sociedade e, como tal, refletimos em nossas instituições governamentais os hábitos, costumes e práticas que realizamos em nosso dia a dia. No momento grave e difícil de uma nação, temos por ótica apenas em analisar o míope efeito, sem observar as causas profundas do comportamento humano. Causa estas que se encontram no egoísmo, nos interesses próprios, buscando os privilégios sem compreenderem que todos somos iguais perante a lei. Jesus, modelo e guia da humanidade, adverte que aquele que é infiel no pouco será também no muito. O imediatismo e o ego infantil convidam o ser humano imaturo a corromper as regras, normas e leis que existem para que possa reinar a ordem e o progresso no respeito a todas as criaturas, para se favorecerem de alguma maneira. No livre-arbítrio individual e coletivo, reinam as escolhas, exercício democrático de uma nação de escolher seus representantes. As manifestações e protestos de forma pacífica, de não violência, é o direito de todo cidadão de bem. Mas sentimentos e pensamentos de ódio e animosidade agravam o destino coletivo de uma nação a dias piores e torturantes. Trabalho íntimo e esforço diário para compreender que os vossos pensamentos, sentimentos e ações influenciam o meio em que vivem. E o meio nada mais é que os desejos coletivos de uma sociedade,
que influenciam vossos sistemas e as crenças criadas. Cultivai a coragem e o ânimo, prevenindo vossos corações do terrível desespero. Acalmai vossas mentes, para que não sejais guiados pela fúria da irracionalidade. E semeai em vossas atitudes a brandura e a inteligência, para encontrar o caminho da paz e da harmonia. Abençoai vosso país, que vos recebe de braços abertos na escola da transformação, e orai por aqueles que dirigem e têm nas mãos a diretriz e a rota da vossa pátria. O clima tenso de violência e discórdia apenas desgasta as vossas forças físicas e mentais, ceifando de vossas almas a esperança e a fé em Deus e nos homens. O momento que nós passamos é um momento oportuno de transformação moral. Eu vou voltar a repetir na minha fala de terça-feira o que os Espíritos comentaram. A crise realmente não é política, não é financeira, ela é moral. Ela é moral. Até porque os costumes de corromper normas, leis e regras é da nossa sociedade, ainda da nossa sociedade. Então nós, como parte dessa sociedade, da nossa pátria, terra que nos dá oportunidades de estarmos aqui encarnados, é necessário termos agora sabedoria, oração, cautela, calma, para não criarmos dissensões, não criarmos animosidade e, consequentemente, partirmos não somente a violência física, mas a violência mental. Porque o que mais nos escraviza a essa crise que nós estamos passando é a violência mental, que no qual nós emanamos às pessoas e aos políticos. Nós precisamos conter a nossa animosidade, nós precisamos orar, nós precisamos ter sabedoria para saber lidar com essa circunstância de forma pacífica e inteligente. Porque da maneira que nós nos comportarmos, nós podemos ter dias de muito e muito sofrimento. E eu acho que a gente não precisa disso. Nós não precisamos disso. Tem o papel do judiciário, que vamos deixar para o judiciário, dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E a Deus nós temos o dever e a obrigação, como cristãos, seguidores de Cristo, a orarmos uns pelos outros. Gostaria de dizer aqui que eu não tenho partido político, não sou petista, não sou PSDB, tenho uma grande dificuldade com política, mas hoje, nesse exato momento, nós precisamos reunir as nossas forças em prol da saúde do nosso país, mas de forma pacífica, inteligente, sem agressividade. Não adianta nós jogarmos no Facebook a nossa animosidade, e vou dizer isso para os meus companheiros e irmãos espíritas. Não adianta nós jogarmos a nossa animosidade e todas as nossas frustrações num único governo.
Porque nós fazemos parte desse mecanismo. Nós fazemos parte desse processo. Então eu acredito muito dentro dessa mensagem, porque eu cansei de ouvir o Benedito me dizer: quando nós passamos por tempos de tempestade, tempos difíceis, e posso dizer, na experiência da casa, ele sempre me dizia: temos que ser pacificadores, temos que usar do silêncio e da oração para poupar dor e sofrimento, não só o nosso, mas daqueles que nos cercam, se faz necessário. E para sermos misericordiosos, nós temos que ser pacíficos e brandos de coração. Nós temos que ser inteligentes, usar a nossa inteligência como sabedoria para saber lidar com esta experiência que nós estamos passando. Não é xingando, não é blasfemando, não é gritando, mas é orando por aqueles que detêm o poder, principalmente do judiciário. Principalmente do judiciário. Nós temos que orar pelo nosso país, independente do caminho que vai ser percorrido. Nós temos que ser resignados. Indignação sem ação, sem oração, ela é nula. A indignação, gritando, bravejando, ela não serve para nada. Mas que a nossa indignação, ela possa estar com resignação, com oração e confiança em Deus. Porque o nosso país está passando por um processo moral. Nós estamos numa grande transição. E agora é a hora de revermos aí os nossos costumes, os nossos hábitos. É uma forma de analisar qual é o meu papel perante a minha consciência e aqueles que me cercam. É para que possamos fazer uma reflexão, uma introspecção, para que possamos acompanhar essa transformação que está passando o planeta Terra. Segundo Emmanuel, o processo de regeneração está prevista mais ou menos para 2052. Para 2052. Então todas essas turbulências sociais que nós estamos vendo em todas as nações é para que possamos acompanhar o ritmo da transição planetária. É para que possamos nos moralizar dentro do código que nos trouxe Jesus Cristo, que é a lei do amor, que é a religião cósmica. Nós não estamos passando por estas turbulências à toa. É necessário se fazer uma transformação, uma mudança urgente, uma mudança de pensamento, uma mudança de sentimento, uma mudança de postura, de ética, de moralização, não só aos nossos irmãos políticos, mas também a nós que compomos a sociedade dessa pátria. Volto a dizer que corrupção
não está ligado ao processo somente financeiro. Quando nós corrompemos qualquer regra, o mínimo que ela seja, nós estamos corrompendo, nós estamos sendo corruptos. Nós precisamos entender isso e nós precisamos nos conscientizar. Não adianta eu participar de uma passeata, de uma manifestação e eu cortar uma fila. Eu estou sendo corrupto. Eu não estou entendendo de uma forma profunda e consciencial do porquê pelo qual nós estamos passando por essas experiências. E nós vamos continuar repetindo. Porque quem é infiel no muito, no pouco, é no muito. E não tem jeito. E para Deus, quem é infiel no pouco e no muito, a intenção é a mesma. Quem rouba R$1 e rouba 1 milhão, a intenção para Deus é a mesma. Isso tem que ficar claro nas nossas consciências. Então não adianta a gente se revoltar, não adianta a gente se rebelar, não adianta críticas sem mudanças, não adianta manifestações sem uma educação interior, de valores, de caráter, porque nós vamos repetir os fatos, vão se repetir as experiências. É necessário saber o porquê que nós estamos saindo às ruas, e mais do que isso, é necessário rever o meu próprio comportamento. Me lembra muito aqui que nós estamos passando do texto que nós vamos estudar no Evangelho. Não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. A passagem da mulher adúltera, que no qual todos viam naquela criatura a pecadora, que no qual todos que queriam apedrejá-lo projetavam nela, inconsciente ou conscientemente, também os seus erros. Os seus erros. Então não adianta tirarmos pedras se eu não saber e analisar o que é que eu estou fazendo. Qual é o meu papel? Se eu não tiver consciência, não é consciência agora política, como se diz, tem que ser consciência espiritual. Consciência espiritual, cidadania. E o código moral de Jesus, ele não só entra dentro das religiões, mas ele serve para toda a sociedade como via de regra. E quando Jesus disse: atire a primeira pedra quem não tiver pecados, todos se retiraram. E por que é que todos se retiraram? Porque todos tinham erros. E na verdade as pessoas que ali estavam somente queriam julgar a pecadora, sem ver o seu próprio erro, sem ver e analisar e fazer o seu próprio julgamento. Não estou dizendo aqui que nós não possamos manifestar aquilo que nós pensamos e sentimos. Nós podemos, porque nós temos a liberdade de expressão. Mas não adianta a gente se iludir e se enganar, achando que mudando de governo ou de pessoa as coisas vão mudar, porque não vão. Se nós, na sociedade, compomos essa sociedade, se nós não mudarmos e não fizermos a nossa parte, provavelmente o processo vai se repetir. Então não adianta nós nos acomodarmos, ficarmos na ociosidade interior. Não adianta uma análise
prejudicial do que está ocorrendo se eu também não trazer essa análise que reflete na política hoje, não trazer esse contexto para a minha vida diária. Como eu me comporto perante a sociedade, perante ao próximo. Porque segundo os Espíritos, todo pensamento e sentimento e toda má conduta nossa, por mais pequena que seja, ela vai se somando. Ela vai se somando na sociedade, ela vai se somando. E aí, nós colhemos como forma de expiação uma experiência no qual nós estamos passando. Soma-se todos os erros da sociedade. É assim que contabiliza a providência divina. Lei de causa e efeito, lei de ação e reação. E automaticamente nós passamos por um processo de expiação coletiva. Dor, sofrimento, mexe no nosso bolso, mexe aqui, mexe acolá. Aí nós nos tornamos agressivos, irritados, falta de paciência, falta de tolerância, partimos para a agressão, partimos para a violência física, verbal, mental. Aí é olho por olho, dente por dente. Nunca se na história do mundo o ódio foi acabado com o ódio. Nunca. Sempre com amor. Sempre com amor. Sempre com pacificação. E com pacificação não quer dizer que o indivíduo é passivo. Ao contrário, ele usa da inteligência dele, ele usa da oração, ele usa da sabedoria, da espiritualidade para encontrar meios para que o amor, a igualdade, a fraternidade, a solidariedade possa dar frutos através do exemplo de quem semeia. Mahatma Gandhi, a grande alma, é exemplo disso. Vou voltar a repetir, convido a vocês a assistirem, tem um vídeo dele no YouTube que conta a história dele. Como ele libertou a Índia do jugo dos ingleses sem derramar uma gota de sangue, sem nenhuma violência. Então nós precisamos nos espelhar em Gandhi, em Jesus, em Sócrates, em Buda, e através, não é da força das palavras, mas da força dos nossos exemplos de modificação. Porque o exemplo fala mais do que 1000 palavras. Palavras elas se espalham e vão embora. Exemplo não. Exemplo fica, principalmente se é de amor. Ele edifica, ele se espalha. Então nós precisamos unir os nossos corações, as nossas mentes, como cidadãos desta pátria mãe gentil, que nos recebeu carinhosamente, e onde a gente tem, todos nós aqui, a grande oportunidade de compreender e vivenciar o Evangelho de Jesus. O Brasil é a terra das oportunidades, não oportunidades materiais, mas espirituais, principalmente espirituais. Que nós possamos fazer a nossa parte, sem desespero, meus irmãos, sem agonia, porque as rédeas deste planeta estão sobre as mãos augustas do Cristo. As rédeas desse país estão sobre as mãos do anjo Ismael, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e outros mais. E eles estão muito perto do momento de transformação no qual nós estamos passando, nos inspirando ao bem,
nos inspirando ao amor. Claro que nós temos o desejo de justiça, temos sim o desejo de uma pátria melhor, mas para chegarmos à verdadeira justiça, para chegarmos à igualdade, à solidariedade, à fraternidade entre nós, é necessário a aplicação do Evangelho em nossos corações. É necessário. Por isso que eu convido a todos, não vamos nos desanimar. Não vamos desanimar. Não vamos perder a coragem. Não vamos perder a esperança, porque nós estamos sendo muito bem guiados. E o amor vence. Cedo ou tarde, o amor vence. Mas na verdade, não haverá perdedores, porque mesmo os opressores, mesmo os ignorantes, serão tocados pela força do amor, serão tocados pela força da oração, porque são os nossos irmãos, são nossos irmãos em Deus. Por mais que é difícil, mas são os nossos irmãos. Será que nós faríamos diferente deles? Será que teríamos toda a capacidade de não nos corrompermos com as tamanhas facilidades que propõe a política e o poder? Eu gostaria que cada um de vocês interrogasse e questionasse a consciência de vocês, para que possamos ser brandos, pacíficos, misericordiosos, porque da mesma maneira que nós julgarmos, da mesma intensidade com qual nós julgamos, seremos julgados pelas mesmas experiências que passaram a esses nossos irmãos. Tenhamos a indulgência no coração, tenhamos a paciência, mas sim, nós vamos trabalhar, nós vamos edificar o bem, nós vamos colocar e vamos pedir a verdadeira justiça, mas sem fazer a justiça pela força, pela violência, pela imposição, porque não é assim que nós vamos nos conscientizar. Mas é nesse trabalho árduo, é nessa busca, é na compreensão desses valores. Nós demos um grande pontapé inicial para começarmos a edificar uma grande oportunidade, mas que não sejamos oportunistas dentro dessa experiência, como muitos o são, mas que saibamos aproveitar para sermos melhores. Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros, e se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. São Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Então os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério, e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés não nos ordena na lei para lapidar as adúlteras? Qual é, pois, sobre isso o vosso sentimento? Eles perguntam a Jesus. Eles dizem isso tentando, a fim de ter como acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuasse a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, se retiraram um após o outro, os velhos saindo primeiro, e assim Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça.
Então Jesus, se levantando, lhe disse: mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: não, Senhor. Jesus lhe respondeu: eu também não vos condenarei. Ide e no futuro não pequeis mais. São João capítulo 8, versículo de 3 a 11. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar em outro o que nos desculpamos em nós. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se essa mesma reprovação não pode recair sobre nós. A censura lançada sobre a conduta de outro pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Este último motivo não tem jamais desculpa, porque é da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo dever em certos casos, uma vez que disso deva resultar um bem, e sem isso o mal não seria jamais reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar o progresso de seu semelhante. Não seria preciso, pois, tomar no sentido absoluto este princípio: não julgueis se não quiserdes ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir de censurar o mal, uma vez que ele mesmo disso nos deu o exemplo, e o fez em termos enérgicos, mas quis dizer que a autoridade da censura está em razão da autoridade moral daquele que pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que se condena em outro é abdicar essa autoridade. É se arrogar o direito de repressão. A consciência é íntima. De resto, recusa todo o respeito e toda a submissão voluntária àquele que, estando investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquele que se apoia sobre o exemplo que dá do bem. É o que ressalta igualmente das palavras de Jesus. Bom, para a gente poder entender, né? E o próprio texto nos diz que nós não devemos levar o pé da letra. É claro que uma pessoa, eu acho que para a gente falar do problema do outro, ou analisar o problema do outro, eu vejo duas circunstâncias. E quando a gente fala analisar, porque julgamento vem de uma análise. Todos nós julgamos, porque nós estamos analisando algo. Nós estamos observando e analisando algo. Então, Jesus não estava julgando ou condenando o julgamento, mas da forma que esse julgamento era aplicado. Então nós precisamos entender que, em primeiro lugar, antes da gente julgar alguém, primeiro nós precisamos nos colocar no lugar dessa pessoa. Primeiro precisamos conhecer a história dela. Não tem como. É isso que faz os juízes de direito, não é? Eles vão saber o caso. Por isso que tem aquele calhamaço de 300, 400 páginas, porque eles querem saber, eles querem ouvir a testemunha, eles querem saber a história, o que levou aquela pessoa a fazer esse ato. Eu não sou advogado aqui, também não estou me metendo na área do direito, mas a gente sabe que um juiz de direito, ele tem como profissão a fazer julgamentos, a fazer análise, e ele precisa ser imparcial para fazer essa análise. Ele precisa ouvir ambas as partes. E nós deveríamos fazer a mesma coisa, né? Quando a gente ouve alguém que se queixa do marido, ou alguém que se queixa da esposa, dos filhos, da nora, do genro, da sogra, o Benedito sempre dizia uma coisa: a moeda tem duas faces. Eu não posso dar uma resposta sobre a sua história, sobre o seu enredo, senão eu estaria sendo imparcial. O que eu posso me orientar é dentro do Evangelho de Jesus.
dar a outra face, perdoar quantas vezes for necessário, aprender a amar, aprender a tolerar, aprender a compreender, aprender a se colocar no lugar do outro. Então, quando eu não sei de uma história, eu tento me colocar no lugar daquela pessoa. Se eu estivesse naquela condição, né? Porque muitas pessoas dizem assim: olha, se eu tivesse dinheiro, eu jamais me perderia. Eu não posso dizer isso porque eu não conheço. E aí cada um tem que se conhecer. É muito provável que eu, Eduardo, me perderia. É muito provável que eu não estaria aqui, né? Me ajudando, me conhecendo e ajudando os outros que me servem. Seria muito provável que eu daria uma escapulita nessa existência se eu tivesse aí algumas facilidades materiais. Mas como eu ainda não conheço a minha alma, ou como ainda a gente não conhece a nossa alma, os nossos mentores espirituais, eles nos ajudam, né? Nos puxam, na verdade, nos podam aí certas experiências que às vezes iriam nos comprometer. Então nós precisamos nos colocar no lugar do próximo. Será que eu faria diferente? Será que eu naquela posição eu faria diferente? Né? Por exemplo, se eu achasse uma pasta de 40, 50 mil reais, né? Tem aquele ditado que achado não é roubado, e isso é uma grande justificativa para a nossa consciência. E aí você tem um filho doente, né? Você passa situações difíceis, tem a conta de força que está atrasada. E aí? Como é que nós faremos? Já teve casos assim? Já teve casos assim. Né? A gente sabe que teve um indivíduo no aeroporto, que um cidadão ali de um outro país, estrangeiro, que veio de outro país, esqueceu uma mala lá com 20 mil dólares. O indivíduo que fazia a limpeza do banheiro, o que ele fez? Ele devolveu a mala. Será que nós faríamos isso? Certa vez também, um morador de rua achou um pacote de cheques e que no final ele devolveu que era de um restaurante aí de perto. Ele é um morador de rua. O quanto que aquele pacote de cheques talvez poderia facilitar a vida dele? Será que nós devolveríamos? Então nós precisamos fazer essa análise. Para a gente poder julgar os outros, nós precisamos conhecer a nossa alma. Porque a hora que a gente se coloca no lugar do outro, a gente consegue fazer análise. Ah, não, realmente eu não faria diferente. Porque ver um filho sofrer, né, passar dificuldades financeiras de 20 mil dólares, aceitaria a minha vida. Daria uma boa soltada na minha condição. Então, quando a gente se coloca, a gente passa a conhecer o quê? Nossos defeitos. Então, eu estou fazendo um julgamento, em primeiro lugar, dos meus defeitos. Antes de eu fazer do outro, na verdade, estou fazendo dos meus. Dos meus. Né? A gente vê, às vezes, ali, barbaridades no trânsito. Será que nós estaremos isentos de uma explosão emocional? Ah, eu não faria igual fez um fulano, que saiu no tapa, que agrediu. E se nós passássemos por uma experiência e pegássemos naquele dia que tudo dá errado? Sabe aquele dia que dá tudo errado? Ou aquela semana que a gente não vê a hora de passar? E uma batida. Aí uma batida. O indivíduo que sai do carro já sai gritando, já sai apontando o dedo. O que ocorre? Já é o gatilho da memória para que eu perca a racionalidade e parta para a violência. Será que nós somos tão diferentes dessa mulher? Será que nós somos tão diferentes daqueles que apontavam o dedo? Porque Jesus mostra aqui também as duas moedas. Ele mostra aquele que passava por um processo de julgamento, porque ela já se julgava, era muito provável que no qual a consciência dela já estava pesada, e fora os julgamentos alheios. Então Jesus fez duas análises aqui.
Ele convidou aqueles que apontavam dele, que queriam apedrejá-la, né? Que queriam matá-la. Jesus fez um convite. Vamos pôr a mão na consciência e vamos ver se a gente não tem pecado. Então atira a primeira pedra quem não tiver pecado. Bom, ninguém atirou? Então porque todo mundo tem um erro. E quem de nós aqui não tem um erro nesse planeta aqui? Quem não tiver, me desculpe, é anjo, veio de outro planeta. Né? Veio de outro planeta. É anjo. Mas nós ainda não somos anjos. E o mais importante, quando ele fala para a mulher, mulher, ninguém te condenou? Eu também não tenho que te condenar. Você não precisa ficar aborrecida, me olhando com cara de arrependimento. É isso que ele quis dizer para ela. Porque imagine uma cena de uma pessoa sendo reprimida, censurada, está à beira de perder a vida, foi exposto à sociedade uma fragilidade dela. Primeiro, expuseram uma fragilidade dela, para todo mundo, já começa o escárnio aí. Segundo, o medo de perder a vida. Então você imagina a emoção daquela mulher, encolhida, transpirando, o coração palpitando, né? Como realmente um animal encolhido que vai ser abatido. Então quando Jesus fala, tira a primeira pedra que não tiver pecado, se todo mundo se recolhe, ele diz, mulher, cadê os teus julgadores? Ninguém está mais aqui mesmo. Se ninguém te condenou, não tem por que te condenar. Levanta, você não precisa ficar desse jeito. É isso que ele quer dizer para ela. Não precisa ficar assim, de saber, eu não estou aqui para te julgar. Basta com a própria consciência. E olha a delicadeza dele. Não pequeis mais. Só isso que ele falou. Não cometa os mesmos erros. Não cometa os mesmos excessos. Não é pelas pessoas da sociedade. Porque esse tribunal que eles estão fazendo, ele não tem tamanha força do que o tribunal da tua consciência. Esse tribunal da tua consciência tem força. Eles podem te tirar a vida, mas não vão tirar, você vai continuar viva. Mas o tribunal da tua consciência é o que vai pesar sobre você. Não é o que as pessoas te julgam ou te condenam, mas é o que você pensa de você mesmo. É isso que eu quis dizer. Olha a sabedoria, a psicologia dele em poucas palavras, é o que ele quis dizer. Não fique aborrecido e não se importe com o que as pessoas estão dizendo, mas se importe com o que você pensa sobre você, sobre a tua pessoa. Vá, não peques mais, para você ter paz de consciência, para você ter tranquilidade com a tua consciência, para você não ficar sendo condenada, porque uma vez que a gente se condena, a gente aceita a condenação do outro. Ela já estava condenada pelos atos. Aquela mulher já estava aprisionada pelas atitudes pelo qual ela havia pego. A sociedade não tinha que julgar ela. As pessoas não tinham que condená-la, tirar a vida dela. Então Jesus faz duas análises aqui. Ele faz com que os julgadores repensem, analisem suas próprias condutas, revejam seus próprios comportamentos e que fiquem mais preocupados em julgar a si do que os outros. Que fiquem mais preocupados em investigar mais a própria vida do que a vida alheia. Porque, como diz o padre Valdemiro, nós não somos zeladores da eternidade. Nós não vamos ficar zelando ou condenando, você pecou, você não pode, você... Não somos. Então Jesus, na sua psicologia, ele tocou a alma daquelas pessoas que queriam apedrejá-la, fez elas pensarem. Jesus não os criticou, olha a sabedoria dele. Jesus não os criticou, porque na verdade, segundo o texto aqui tinha duas intenções. Primeiro, dependendo da resposta de Jesus seria condenado, porque a lei mosaica, ela condenava. Era o olho por olho, dente por dente, a lei italiana. Ela condenava. Né?
Então, se ele falasse, olha, ela não pode ser apedrejada, então ele estaria indo contra a lei mosaica, né? E as leis religiosas lá eram as leis civis daquele povo, e continuam sendo daquele povo. Segundo, que se Jesus, né, também a libertasse sem uma boa resposta, ele estaria dando uma volta também ao pecado, né? Quer dizer, olha a saia justa que colocaram Jesus, olha a dificuldade. Provavelmente o mestre, como diz aqui, escrevendo sobre a lei, deve ter dado uma baita de uma respirada, né? Ele deve ter dado aquela suspirada, enchendo o pulmão de ar, dando aquela pausa de 15 segundos, 20, 30 para dar uma resposta, porque os sábios são esses. O sábio não é aquele que dá a resposta logo imediata, é aquele que procura buscar o relaxamento, a profundidade, a concentração, para que em poucas palavras eles possam dizer muito, porque Jesus disse muito nessa ocasião, muito. Em poucas palavras ele disse muito. Ele não foi contra a lei porque ele falou assim: Moisés o permitiu pela dureza dos vossos corações. Moisés permitiu sim, mas é porque vocês não entendiam a lei de amor. É isso que ele disse. Vocês não conheciam outra lei a não ser a lei da violência, a lei da agressão física. Porque o reino de Deus não funciona dessa maneira. E aí Jesus dá um tapa de dedo, atira a primeira pedra que não tira minha casa, dá aquela baita suspirada e joga nessa frase de efeito, fazendo com que todas as pessoas que estavam esperando a expectativa, dependendo da resposta do mestre, ou ele ia preso, ou a mulher ia ser linchada, ou os dois linchados. Então aquilo criou uma ansiedade, uma expectativa, e eu fico imaginando a cena, uma expectativa da resposta dele, dependendo do que ele falar, porque como tinham fariseus, escribas, doutores da lei que acompanhavam Jesus, que queriam ver Jesus tendo uma escorregada, né? Queriam ver o mestre escorregar, eles esperavam isso, para ele ser preso. E Jesus solta uma pérola dessa. Aí faz todo mundo pensar. Aí ele faz todo mundo pensar. Ele faz todo mundo usar o raciocínio. Ele faz todo mundo se observar. Ele, na verdade, ele destruiu, desarmou as pessoas que ali esperavam a resposta. E nós não fazemos isso? Vocês querem ver a gente ser desarmado? É quando a gente está com toda aquela agressividade, principalmente com o filho, né? Quando a gente chega em casa, o filho vem dar aquele abraço, não precisa desarmar. Né? Ou aquela pessoa agressiva, você pede desculpa, eu me perdoa. Né? A pessoa, ela desarma, ela perde aquele ímpeto, ela perde a força. Então é o que nós estamos passando agora. Se a gente jogar esse ímpeto de força, de violência, na verdade, o que vai acontecer? Vai ter um desgaste mental, emocional e físico nosso nesse embate. Nesse embate. Nós estamos no embate. Jesus foi omisso no caso da mulher? Não, Jesus não fugiu. E na verdade que Jesus nunca fugiu a nenhuma pergunta, em nenhuma ocasião. Mas ele foi pacífico. Ele não foi omisso. E nem passivo. Ele agiu com sabedoria. Com sabedoria. Então Jesus não se desgastava emocionalmente. Jesus não entrava nessa sintonia de guerra, de duelo, de práticas exteriores, né, de hipocrisia, aonde os indivíduos ali estavam se enganando, se iludindo. Ele não entrava nisso, porque ele fazia todo mundo pensar. Ele fazia todo mundo analisar. Qual é o contexto disso? O que eu devo aprender? Então ele desarmava as pessoas. Então a mesma coisa. Eu nunca me
esqueço aquela foto, né? O exército na rua e o indivíduo com a rosa. Quer dizer, aquilo você está desarmando. E quando você vem com um tiro, eu estou com a flor, eu estou te entregando uma rosa. Vou contar a história de novo do Gandhi, que já contei aqui. Volto a repetir porque é bacana essa experiência aqui. O Gandhi, passando numa das ruas da Índia, o soldado inglês viu ele, chegou perto dele e lhe deu uma cacetada e mandou ele voltar. O Gandhi caiu, levantou. O soldado inglês de novo deu outra cacetada nele. Ele caiu, o Gandhi pegou, levantou. A hora que o soldado foi na terceira, ele olhou para o Gandhi e disse assim: quem te ensinou a ser tão covarde dessa maneira? Porque na verdade o agressor, que é o covarde, ele quer fazer com que o opressor seja covarde, né? Aí o Gandhi olhou bem para ele profundamente e viu que o soldado tinha um crucifixo do Cristo. O Gandhi apontou para o peito do soldado e disse assim: este que você carrega no peito me ensinou a ser covarde. Esse que no qual você chama de Cristo me ensinou a ser covarde. O soldado caiu num choro compulsivo, porque ele era contraditório ele estar com aquele amuleto, aquele crucifixo que simboliza os cristãos, e está dando borrachada em quem é pacífico. Contraditório. É contraditório a gente sair numa manifestação xingando, porque não é só a violência física, mas a violência mental. O xingando é contraditório e as pessoas se dizem cristãs. É contraditório você ser cristão e ser homofóbico. É contraditório. Extremamente contraditório. É contraditório você ser cristão e ser racista. É contraditório você ser cristão e julgar sem você ser analisado em primeiro lugar. Se você é tão bom o suficiente assim que no qual não cometeria o mesmo erro. É contraditório. É contraditório aos ensinamentos de Jesus. Extremamente contraditório. A nossa postura, ela precisa então mudar. Ela precisa mudar como? Primeiro no campo mental. Primeiro no campo mental. Porque se eu não mudar no campo mental, eu sei que os maiores duelos estão no campo mental, nos pensamentos. Porque eu quero um culpado para o meu fracasso, eu quero um culpado para o meu país, eu quero um culpado pela falta da minha cura, do meu alívio. Nós queremos um culpado, como aqueles cidadãos que queriam apedrejar aquela mulher, queriam um culpado. Elas, na verdade, eles queriam um bode expiatório para extravasar, linchá-la e jogar toda a sua fúria, todo o seu lixo psíquico em cima daquela mulher. Então nós queremos um culpado. E não existe um culpado, existe culpados, porque nós vivemos em sociedade. O bem que nós não fazemos agora, por omissão, pode se refletir no mal que se exterioriza na sociedade. Sou culpado. Sou culpado. Não é só o bem material, é o bem mental, é a oração, porque a gente sabe que o pensamento é vida. O nosso pensamento tem força. Então todos nós que vivemos nessa situação somos maiores ou menores culpados. Ah, mas eu não votei em tal partido. Mas não é só não votar em tal partido, como é a nossa justificativa, como se a gente quisesse aliviar a consciência. Mas é refletir se nós somos realmente um cidadão de bem.
um cidadão cristão. Se nós amamos todos indistintamente e tratamos todos de forma distinta e igualitária, sem privilégio. Não vou amar aquele porque aquele está apto ao meu amor, mas será que eu amo aquele que me condena? Será que eu amo aquele que me culpa? Será que eu amo aquele que me persegue? Esse é o ensinamento de Jesus. Então aquele que não está disposto a vivenciar o ensinamento de Jesus, não se pode dizer que é cristão. Não se pode dizer que é cristão. Porque Jesus amou e perdoou todos aqueles que o traíram, o negaram e o abandonaram. Esse é o maior ensinamento dele. É a dor do Calvário. E ainda tendo força para reabilitar a cada um deles. Ainda tendo força para tentar encorajar e motivar aqueles que estavam ficando para continuar na divulgação do Evangelho. E a divulgação do Evangelho naquele momento não era em palavras não, pessoal, era da própria vida. Hoje nós não precisamos mais disso. Não precisamos dar vida para o Evangelho, mas nós temos que dar a nossa vida íntima. Nós temos que largar conveniências, convenções humanas, o egoísmo, os privilégios, os QIs, para sermos honestos e sinceros com esse Cristo do qual nós queremos vivenciar. A grande chaga hoje, antigamente os cristãos eram devorados pelos leões, e em nome da fé viva, onde eles cantavam louvores, eles eram devorados pelos leões, ou incendiados nas inquisições, como Joana d'Arc. Hoje, para a gente manter essa fé viva, nós temos que incendiar o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Porque essa é a chaga da humanidade. A chaga da humanidade hoje é egoísmo, interesse próprio. As pessoas só pensam no seu bel prazer. As pessoas só pensam em si próprias. Pouco importam as outras pessoas. O que é importante para nós no século XXI é ser feliz, custe o que custar, mas uma felicidade aonde há tristeza alheia. Porque alguém vai sofrer desse tipo de felicidade, que não é também felicidade. Essa é a grande chaga nossa. Esse é o grande mal que nós temos que enfrentar. Esse é o grande leão que nos devora e que nos corrói. Porque não adianta dizer que sou espírita, cristão, se eu estou julgando, se eu estou criticando, se eu estou condenando, se eu estou brincando, se coloco no Facebook, vejo lá xingamentos, palavrões, e de gente que se diz espírita e cristão. Não estou julgando aqui, mas é contraditório. Por isso que eu procuro também me policiar. Se a gente entra nessa sintonia, a gente passa a jogar pedra para tudo quanto é lugar. A gente fica insano. Nós entramos numa insanidade mental. Eu estou vendo gente entrando em insanidade mental. Está faltando qualidade da vida psíquica. Se não sabe usar as redes sociais, se não sabe, é melhor deixar quieto. Se está afetando, né? Eu vi até uma companheira da casa dizer, olha, para mim, estou me desligando da rede social. Eu não tenho estômago e emoção para poder lidar com isso. Ótimo! Sabe do seu limite. Agora, se a gente pega notícia, né, toda hora, não digo só da mídia, mas de pessoas que ficam só propagando aquilo, é óbvio que se você tem uma ociosidade um tempo maior de ficar na rede social, você vai se contaminar com aquilo. Gente, a gente precisa se desligar dessas coisas.
Eu não estou querendo dizer, mas você está colocando a sujeira embaixo do tapete. Não, não é isso não. A gente tem que usar a nossa inteligência, a nossa capacidade, né, com textos inteligentes, motivadores, encorajadores, para que a gente encontre uma forma de lidar com isso, mas tendo esperança. E não matando a esperança. Gente que quer ir embora do país, gente criticando o país, gente... Espera um pouquinho. A hora que a pátria mais necessita de sermos fiéis a ela, nós vamos abandonar o barco, deixar ele à deriva. Nós temos que testemunhar a nossa fé, a nossa coragem. Nós temos que testemunhar sim a nossa indignação, mas sem violência, fazendo de forma sadia, de forma tranquila, para que não afete a nossa vida psíquica, ao ponto de nos desequilibrarmos. É o que está acontecendo com as pessoas. É o que está acontecendo com as pessoas. Espera um pouquinho, não é o fim do mundo não, a gente sempre passou por crise. Nós sempre, desde que o mundo é mundo, sempre teve crise. Sempre tivemos dificuldades. E graças a Deus que hoje se faz justiça. Há 60 anos atrás não se fazia. Não precisa nem 60 anos atrás, né? 10, 15 anos atrás, 20. Não se fazia. Então as coisas está se mostrando que tem gente que está lutando pelo nosso país, mas de forma justa. Sem paixão, sem pelo calor da emoção, sabe? Sem que isso nos afete, como se isso fosse o fim do mundo, onde a gente joga toda a nossa frustração e começa a jogar pedra. Lembrando esses indivíduos, esses hebreus, que queriam crucificar, condenar a mulher adúltera. Nós estamos desse jeito, perdendo aí o equilíbrio mental, a razão, o raciocínio, a observação. Nós vamos revelar pela paixão, pelo calor das emoções. Calma, gente. Meus irmãos, calma. Vamos respirar fundo. Calma. Vamos manter o equilíbrio. Vamos continuar trabalhando, orando, fazendo a nossa parte, nos analisando, para que a gente possa ter autoconhecimento. Conheça-te a ti mesmo. E tanto lá quanto cá, havia somente pessoas que estavam ali somente para tirar a pedra, sem conhecimento da causa. Sim, sim. Por que aquela cidadã estava ali? E a mesma coisa. Perfeito. Às vezes nem sabíamos o que ela estava ali, mas nós vamos aproveitar o tumulto e vamos jogar pedra também. Né? E a gente tem essa mania. Então, me lembra aquele ditado que de médico louco todo mundo tem um pouco. Então a gente receita, a gente educa o dos outros, a gente tem a filosofia de boteco, e assim por diante. Não é? Mas tem que fazer uma análise profunda. O que nos falta é essa análise. Porque nas manifestações, tem pessoas conscientes que sabem o que querem, por que eles estão se manifestando. Mas existe também esses aglomerados de pessoas que nem sabem, né? Estão ali, não estão sabendo, a Maria vai das outras. Vamos juntos fazer o pregão. E aí causa tumulto. Então vamos ter uma análise, não é só política, mas vamos fazer uma análise um pouco mais ampla. E nós, espíritas, nós temos essa condição de fazer essa análise. Por isso que a gente não pode entrar nesse julgamento, nessa briga de foice, nesse duelo. A gente tem o direito, sim, como cidadão, né, de expressar aquilo que a gente... Mas vamos expressar de forma sóbria, né, de forma que a gente possa encorajar os outros e não motivar os outros à violência. É isso que eu tenho percebido. Percebo nos textos, nos vídeos, pessoas que motivam sem perceber, por causa da sua animosidade, as outras pessoas. E a gente é responsável por isso. E nós somos responsáveis por isso. Por isso que nessa fala do Benedito, nós temos que ser pacificadores. Né? É o silêncio, a prece. Se não for para falar, para edificar o bem, é melhor a gente se calar, porque senão a gente fica entrando no clima. É o que eu faço até com os meus clientes, com as pessoas que às vezes eu converso. Eu mudei até minha forma de abordar, porque a gente fala que está feio, a crise, mudei isso. Porque eu estou me sentindo melhor. Estou
Porque senão a gente vai entrando nessa sintonia, sabe? Fica um negativismo na vida da gente, e sinto que até o meu fardo está mais leve. As coisas estão mais comigo. A minha visão, eu acho que ela mudou. Umas 3 semanas atrás eu tomei um puxão de orelha do Ismael, né, dizendo assim, olha, se você ficar nessa sintonia, né, do país, disso, daquilo, papapá, você vai crescer. Você vai perder a pé, você vai se desmotivar, e não é o objetivo nosso. O objetivo da vida é a gente ter consciência, fazer uma análise, mas não precisamos nos abater moralmente, nos abater fisicamente por essa realidade. É a hora que a gente precisa estar com a mente sadia, precisa estar com a mente firme para poder compreender as coisas. E é assim que eu também convido a todos vocês, já estou encerrando, para que a gente mantenha a nossa mente firme e não entre nessa onda de pessimismo, que tudo não é mal, né? Porque tem muita especulação, tem muita coisa em cima disso que a gente também não sabe, e nós ficamos criando aí todo uma atmosfera que no qual só vai nos atrapalhar. A gente perde a motivação de viver, perde a motivação de estar aqui. E não é, e isso não é a realidade. Então nós precisamos mudar essa sintonia. Ô, Eduardo, eu queria colocar uma coisa para você. Foi muito oportuno a sua colocação e essa mensagem do nosso querido Benedito, porque eu trabalho com um grupo de pessoas e eu estou sentindo uma dificuldade muito grande. Porque isso que você está falando aí, a coisa está fervendo de um tanto, que o pessoal não. Cada um fala uma coisa, cada um. Então, hoje, você me trouxe uma luz que eu possa estar trabalhando com esse pessoal a partir da semana que vem, com outro olhar. Porque eu não sabia realmente como lidar com isso. Eu não sabia. Não sabia, porque eles falam, e eu, como coordenadora do grupo, eu vou falar o quê para eles? Então, agora graças a Deus e a orientação da casa, eu vou tentar trabalhar com eles de uma outra forma, trazendo eles para que é o momento da gente fazer essa loucura. A gente tem que rezar muito, tem que orar cada um na sua religião, a gente tem que mandar bons fluidos, não ficar essa muvuca, essa coisa louca do jeito que eles estão fazendo. Porque o pessoal está muito revoltado. E vou falar uma coisa a vocês, se você está com dificuldade, vocês imaginam os bons espíritos que são os orientadores da pátria do nosso país, né? Desses de escola e até a equipe toda espiritual, a dificuldade que eles estão tendo para tentar nos ajudar, nos inspirar o bem, para a gente não saber conduzir essa realidade. Eles estão sofrendo muito também para nos inspirar, porque está tendo essa atmosfera de negatividade, de pessimismo, essa onda, né, mental coletiva de pessimismo, que está dificultando a atuação dos bons espíritos. Está dificultando que eles nos inspirem, para que a gente possa sentir um pouco de alívio na alma, de paz, de tranquilidade. Eles estão com dificuldade. Então a gente precisa quebrar esse vício mental aí, e trabalhar, e orar, erguer a cabeça e nos motivar, e motivar as pessoas e tocar adiante. É só assim que a circunstância vai mudar. E me veio à mente uma das suas falas. Existe um tribunal, existe uma equipe, né, responsável por essa justiça, que vai avaliar, vai ter discernimento. Isso eu falei, foi a única coisa que eu lembro que eu consegui falar na hora. A gente tem que confiar nesse pessoal. Sim, e essa justiça não é implacável, viu, pessoal? A gente coloca a justiça, a gente acha que a justiça de Deus é igual a nossa. Implacável, violenta e massacrante. Ela não é assim, não. Ela é reabilitadora. Até para que esses nossos irmãos que se encontram na política, que erraram mais ou menos, tanto quanto nós, possam se reabilitar dentro da misericórdia de Deus, porque é assim que funciona. Ela não é implacável. Então não adianta a gente achar que é a galope, que a coisa... Espera um pouquinho. Nós precisamos conhecer as leis de Deus de uma forma mais profunda. Né? As leis de Deus é misericordiosa. Como disse o Cristo, misericórdia quer e não mais holocausto. Não é uma justiça de holocausto, não. Então,
Vamos ter paciência, vamos ter amor, vamos fazer a nossa parte, que tudo acaba se encaixando, até para a recuperação também dessas pessoas, que é importante. E a gente tem que colaborar para ajudá-los, porque um dia pode ser a gente. Um dia pode ser a gente que precisa da misericórdia, que precisa da oração alheia, que precisa do amparo das pessoas, para que a gente também se reabilite. Porque nós também erramos, em menores ou maiores proporções, nós também erramos. Só que esses irmãos, eles se encontram numa posição maior do que nós. Aqui muito foi dado, muito será cobrado. Porque a política, querendo ou não, ela pode ajudar, quando muito bem empregada, ela pode ajudar a muitas pessoas. Agora, quando mal empregada, ela está matando diretamente milhões de pessoas. Em conhecimento, na educação e conhecimento, na saúde, na medicina, no transporte, quer dizer, gerando uma estafa nas pessoas. Então, a gente precisa agora buscar a cautela, a sabedoria para saber lidar com isso. Porque senão vai ser torturante, vai ser penoso. A violação da consciência da pessoa que não aplica a lei que foi disciplinada, né? Sim. Está escrito aqui. Sim. Está dizendo o acontecimento, o que acontece com ele. Tem uma autoridade legítima, aos olhos de Deus, que não aquele que se apoia sobre o exemplo que dá do bem e que ressalta igualmente a palavra de Jesus. É isso mesmo. A pessoa que não